Para quem não conhece, né, o João é mestre e doutorando em Educação, Gestão e Difusão em Biociências pelo FRJ. Ele é atualmente Research Fellow em Harvard, na UT Dallas, e fundador do projeto Arte Ciência. Eu vou colocar o link do Arte Ciência daqui a pouquinho para vocês. Ele foi coordenador do Pint of Science Rio de Janeiro e residente Art Scientist no Le Laboratório. João, ajuda aí nesse Lê. Atuar, embora. Ok, muito obrigada. Você viu que ele é chique, né? Francês, enfim. Atua profissionalmente também na área de dança, como bailarino, coreógrafo e é graduado em farmácia pela Federal de Santa Catarina. Então, o João também foi meu parceiro, né, de laboratório. Ele está fazendo doutorado onde me doutorei, no Laboratório em Formação, que é muito bem conduzido pela professora Denise Lanes, a quem eu agradeço a oportunidade. Eu acho que muito do que a gente está fazendo hoje é por tudo que a gente vivenciou nesse laboratório transdisciplinar e incrível, né? Então, você não vê o link, Raimundo? Tá aqui, ó. Veja só. Vocês conseguiram compartilhar aí o link do Facebook? Todos? Sim? Ok. Então, e aí, João, por favor, fique à vontade. Eu acho que... Tá. Então, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos ao que interessa. Vamos falar sobre ciência e arte sem fronteiras. Eu vou fazer essa apresentação hoje em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou contar um pouquinho da minha experiência fazendo arte e ciência e da minha formação, ou seja, como a gente pensa em transdisciplinaridade e justamente como eu descobri a transdisciplinaridade na minha vida e um pouquinho dessa minha trajetória. Aí eu paro, vocês fazem algumas questões e eu respondo. Num segundo momento, eu vou falar sobre um pouco da minha pesquisa de doutorado sobre o que é arte e ciência. E aí, ao final desse módulo, que também vai ser curtinho, cada módulo no máximo 10 minutos, e aí vocês, de novo, fazem perguntas e, ao final, eu falo de alguns exemplos de arte e ciência para a gente fechar essa conversa de hoje. Então, eu começo contando um pouquinho para vocês. Primeiro, como eu já tinha dito, obrigado pela rede de pesquisadores. Para quem não conhece ainda, a rede está integrando pesquisadores ao redor do Brasil para levar para vocês, nos mais diferentes lugares do Brasil e do mundo, né? Porque o meu amigo Carlos Peno, acho que ele não entrou ainda, que está na Suíça, doutor Carlos Peno, se inscreveu. Então, a gente tem essa possibilidade de conseguir falar com o mundo inteiro e é um projeto interessantíssimo. Então, voltem para outros seminários aqui, que é gratuito. Eu falar um pouquinho de mim, eu comecei a minha vida na área das artes. Minha conexão com as artes foi sempre pela dança. Eu nasci numa cidade chamada Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. A Aline Buca, eu vi na sala, é uma bailarina da minha cidade, que foi minha partner no Dom Quixote ou no Quebra-Nós, não me lembro agora. Mas quando eu dançava balé clássico, tive a honra de dançar com ela. Então, eu comecei dançando balé folclórico numa companhia de dança folclórica do Rio Grande do Sul e tive a sorte dessa companhia estar em uma academia de dança e através dessa academia de dança eu pude praticar diversas outras modalidades de dança e durante algum período pratiquei balé clássico numa outra academia, também na mesma cidade, e o mundo da dança foi sempre sendo possibilitador, o que me conectou com o resto do mundo. Através da dança que eu tive possibilidade, e continuo tendo até hoje, eu sempre digo que a dança abriu as portas da minha vida para todas as oportunidades que foram acontecendo durante a vida. Embora eu sempre tenha gostado muito de dançar, eu nunca imaginei ser um bailarino profissional. E eu sempre quis também, eu sempre gostei de ciências. Eu brinco que eu me alfabetizei lendo bula de medicamentos.
Meu pai era idoso e eu sempre gostei de ler muito bula de medicamentos. Então, foi mais ou menos natural que, quando eu cheguei aos 18 anos, eu escolhi fazer a faculdade de farmácia e bioquímica e fui para a Universidade Federal de Santa Catarina. A história engraçada é que, ao chegar em Santa Catarina e morar em Floripa, embora a faculdade, como a faculdade era durante um período integral, e eu precisava trabalhar para me sustentar, embora fosse uma universidade pública, eu precisava trabalhar. A única coisa que eu sabia fazer, que não era no horário comercial, vamos dizer assim, era dançar. E comecei a dançar numa companhia do sul do Brasil, na verdade é um grupo de música do Rio Grande do Sul, do qual tinha uma participação de dança. E fui para São Paulo para ensaiar e começar a trabalhar com esse grupo. E o meu primeiro semestre de faculdade de farmácia foram 9 cadeiras, 9 disciplinas. E durante o primeiro semestre de farmácia, entre o primeiro e o segundo, eu fiz mais de 150 espetáculos pelo Brasil. Ou seja, foi uma vida realmente agitada. Eu brinco que foi a época em que eu usei boa parte dos meus créditos com o meu anjo da guarda. Eu viajava muito e dormia muito pouco, estudava muito, dançava muito. E também durante a faculdade de farmácia começaram a surgir oportunidades, embora eu já tivesse viajado anteriormente para fora do Brasil para participar de festivais de dança, foi durante a faculdade de dança que eu tive as primeiras grandes oportunidades como bailarino dançando em companhias internacionais. A primeira delas foi numa companhia de um italiano chamado Franco Fontana, que eu pude ser solista do espetáculo dele, e fui morar em Monte Carlo. E a partir disso, eu tranquei a faculdade, fiquei em Monte Carlo e descobri que eu dançava profissionalmente, que isso era uma profissão. E aí eu voltei, depois dessa temporada, para Florianópolis, continuei a faculdade, continuei dançando. Então, durante a faculdade, eu viajei muitas vezes para fora do Brasil, muitas vezes pelo Brasil. E eu brinco que quando eu me graduei em farmácia, eu era um bailarino profissional. Embora seja um pouco de piada isso, eu acabei sempre, a partir daí, sempre tendo a dança como minha principal atividade. Em alguns momentos, e o que é diferente também com quem pratica, quem gosta dessa relação de arte e ciência, que eu tenho muitos amigos, por exemplo, que são médicos e gostam de médico, engenheiro, advogados, dentista, tem bastante amigos que fazem isso, mas são músicos de altíssimo nível, ou que fazem teatro nas suas horas vagas. E eu era o contrário, eu dançava e nas minhas horas vagas eu fazia, era a minha relação com ciência na farmácia, em outras atividades. Mas em alguns momentos eu passei a conectar, fazer as duas coisas junto, parte do tempo atuando como farmacêutico em diversas frentes, desde a atuação em farmácia clínica até trabalhando com importação de equipamentos de instrumentação científica e sempre dançando como atividade principal. O meu grande primeiro projeto no qual eu pude de fato integrar as duas coisas foi o projeto chamado A Vida em 6x8, que foi um espetáculo de dança que começou como um pocket show e acabou se tornando uma grande produção, com mais de 30 profissionais envolvidos. E a partir desse projeto, a gente pôde não só publicar sobre ele, mas publicar um livro sobre ele e fazer um documentário dirigido pelo Giovanni Canoni, que conta como foi os bastidores da produção desse espetáculo envolvendo arte e ciência. Isso foi o primeiro espetáculo, então A Vida em 6x8 foi a primeira coisa que abriu essa possibilidade para mim. E aí vieram uma série de outros projetos na dança que conectaram arte e ciência. Um exemplo deles é a auto-organização, foi uma performance, a primeira performance da história do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. E nessa performance, ela foi uma parceria com a pesquisadora e artista Olga Kisseleva, da Universidade da Sorbonne, de Paris.
E nós queríamos, através dessa performance, discutir o uso de combustíveis fósseis. E o que nós usamos como base é uma especificidade química que nós estávamos falando sobre surfactantes. Então, os surfactantes que são usados, os surfactantes, a grosso modo, são como sabões, né, que diluem uma série de produtos e são usados na indústria química em larga escala. E são produtos que não são biodegradáveis. Então, quase tudo que todos os processos industriais estão conectados em algum momento usam surfactantes, e não há surfactantes que sejam biodegradáveis. Então, o Conselho Nacional de Pesquisa Científica da França está desenvolvendo um projeto sobre surfactantes biodegradáveis, e a performance auto-organização era uma discussão sobre isso, e nós fazíamos uma experiência muito parecida com o que se fazia no laboratório. Uma outra experiência foi uma performance chamada Aqui, que foi feita com uma artista, Bruno Albert, que é do Rio de Janeiro, e uma artista inglesa, no qual nós queríamos discutir muito menos um tema de ciências, mas mais um tema de ciências sociais, que é sobre estar aqui. Era um projeto que usava uma realidade virtual, e eu coreografei o que essa performer estava fazendo no mundo virtual. E a plateia, como vocês estão vendo, a plateia conseguia ver ela fazendo essa performance e ver também, embora bidimensional na tela que estava sendo projetada, o público conseguia ver o que ela estava vendo no seu mundo virtual, embora ela estivesse vendo em 3D e não em 2D. E a discussão era sobre o que é estar aqui, fazendo esse paradoxo, né, de dois mundos. Um último exemplo de projetos envolvendo arte, ciência, tecnologia e dança da minha experiência foi um projeto que eu fiz no MIT Media Lab, e esse projeto era sobre coreografando cadeiras robóticas. O que foi isso? Na verdade, eu encontrei durante um evento chamado Hacking Arts, lá em Boston, em 2015, um pesquisador, um neurocientista que tinha criado uma cadeira robótica. Deixa eu ver se tem um vídeo dela aqui. Não tem. Ele tinha criado uma cadeira robótica. E essa cadeira, ela fazia... O assento da cadeira era móvel. Então, eu coreografei essa mobilidade do assento, e foi um exemplo em que o processo de criação com esse pesquisador modificou completamente o produto final. A gente se deu conta que o grande tchan desse produto era o movimento. Isso só foi possível a partir dessa interação com a dança e com a arte nesse caso. Bom, eu acabo aqui os meus exemplos, uma breve apresentação de quem eu sou e o que eu faço. E na próxima etapa eu vou falar um pouquinho sobre como isso se desdobrou num projeto de pesquisa de doutorado e o que eu tenho pesquisado. Abro para a Ju me fazer perguntas, saber se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certo. Está anoitecendo lá fora, está ficando bonito. Oi, gente. Então, na verdade, agora fiquem à vontade para perguntas. O João tem uma experiência incrível em todos esses projetos, né? Aqui no Brasil e em outros países, além de ter essa questão de ter criado performances realmente na dissertação dele de mestrado, né? Um trabalho incrível. Então, eu gostaria de abrir para vocês fazerem perguntas, para o pessoal do Facebook também. A gente vai ler para o João aqui as perguntas que aparecerem no Facebook. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre esse primeiro momento de apresentação, a hora é agora. Se vocês quiserem deixar para perguntar um pouco mais adiante, se vocês não têm dúvidas sobre esse primeiro momento, a gente segue. Então,
João, a Karine Pires Moreira está fazendo uma pergunta aqui. Karine, agradeço pela pergunta. Ela pergunta para você, como surgiu a ideia do auto-organização? Como foi concebido esse espetáculo? Você pode falar mais sobre isso? Posso, sim. Bom, o auto-organização não foi inicialmente foi uma criação dessa pesquisadora chamada Olga Kseleva, da França. Na verdade, ela é uma russa que é professora na Universidade da Sorbonne, e a Olga criou esse projeto chamado Self-Organization e fez ele pela primeira vez no Kuwait, no lugar onde os combustíveis, né, o petróleo é a moeda mais importante. E ela quis discutir lá no Kuwait esse uso dos combustíveis fósseis. Como é que a gente fez isso aqui no Brasil? Eu conheci a Olga do encontro, já havia encontrado lá na França e tínhamos conversado sobre a possibilidade de fazer um trabalho, e ela me mandou uma mensagem dizendo: João, preciso ir ao Brasil para alguma coisa, X ou Y, o que podemos fazer? E eu comecei a produção desse espetáculo, contactei a consulado francês no Brasil, eles patrocinaram a passagem dela, consegui outros apoiadores, falando da parte mais de produção, e a concepção foi... Eu peguei os vídeos, eu vou explicar um pouquinho o que são surfactantes. Para experimentar surfactantes, fazer experimentação em laboratório, a gente não tem nenhum equipamento que a gente consiga ver os surfactantes. Então, o que se faz é um exemplo no computador, como se fosse um game. Você coloca os dados e o computador faz uma simulação de como seriam os surfactantes. O que eu fiz? Eu peguei um grupo de bailarinos do Rio de Janeiro, com a colaboração da Gabriela Patrício, uma coreógrafa aqui do Rio, e bailarina, que foi minha bailarina no espetáculo A Vida em 6x8. E com o grupo dela, nós fizemos eu fiz um workshop com os bailarinos, dando para eles alguns dados muito parecidos com os dados que são inseridos no computador, sobre movimentação e sobre agregação. Então, nós estávamos lidando, nesse caso, com carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, tinha os grupos que eram isso tudo de uma forma metafórica. Alguns bailarinos que eram os carbonos, alguns que eram os hidrogênios e os oxigênios, os que representavam o oxigênio. E eu só ia dando coordenadas para eles, muito parecidas com o que estavam no computador. E aí eu fui experimentando, e era um trabalho que tinha muito a ver com improvisação. E eu acabei usando duas músicas, uma música que já havia sido feita para performance, para a segunda a apresentação da performance, que foi no Pompidou, na França, e para a segunda parte da performance eu usei a música do Yamandu Costa, uma versão de uma música do Yamandu Costa, que é meu amigo e conterrâneo do Rio Grande do Sul, e essa foi a concepção do projeto. Não sei se eu respondi um pouco como é que foi. Eu vejo aqui... Eu tenho mais uma pergunta aqui, João. Cris, se você puder depois perguntar lá na ferramenta de pergunta e resposta, ajuda um pouco mais, tá? O Adilson Júnior está perguntando para você se essas performances lhe oferecem algum feedback e se você tem como mensurar ou estimar o alcance do trabalho. Não, ainda é muito difícil. Feedback, sim, é sempre um feedback, na grande maioria das vezes, é muito positivo. De diferentes formas, por exemplo, o 6x8 foi um espetáculo em que eu não imaginava nada com ele, tinha muito medo, na verdade, porque Ju, o teu teclado está bem alto. Desculpa. Então, o 6x8 era um espetáculo que eu não tinha... A gente não tinha muita ideia, porque para quem está um pouco mais familiarizado com a arte contemporânea, ela não é muito de entretenimento.
Então, eu imaginava que com o 6x8, por ele não ser de entretenimento, ou seja, ele está querendo refletir sobre diversos temas, naquele era o ciclo da vida, eu tinha muito medo de como o público podia receber isso, especificamente nesse projeto, porque nós trouxemos 200 estudantes da rede pública de ensino e nós trouxemos 200 estudantes da rede pública de ensino do Rio de Janeiro, que muitos deles nunca tinham ido ao teatro. Então, nesse caso, por exemplo, o feedback foi sensacional, tanto que virou um documentário e um livro. Alguns outros projetos, por exemplo, a auto-organização, nós não fizemos um bate-papo depois da performance. Essa foi uma das grandes reclamações, algumas pessoas não entenderam bem o que a gente estava falando. E como isso chega na sociedade, como isso vai transformar, e aí a gente vai entrar num super assunto de arte e ciência, como essa relação de arte e ciência transforma. E essa relação de arte e ciência pode transformar diversas coisas na ciência e nas artes. E eu acho que a gente está numa etapa ainda muito, não inicial, mas a gente está redescobrindo essa possibilidade de integração. E eu acho que... Pode falar. Não, desculpa, João, é porque estava um delay aqui para mim está mais devagar do que você está falando, perdão. Não, tudo bem, eu acho que eu finalizei essa pergunta. Ok, nós temos mais 2 perguntas só, e aí a gente vai passar para o segundo momento, tá? Porque... A Lili aqui está lembrando que a gente fez Don Quixote e Quebra-Nozes juntos, ela foi... Então... Nossa, que legal! Meu tempo de bailarino clássico sinto falta. Então, o Kadoshi está mencionando, mas esse talvez seja o sentido original do trabalho. O trabalho ontológico talvez seja esse, né? Nessa fruição estética no processo cultural, ético e estético. E aí ele complementa, se você não faz arte, qualquer arte faz você. Se você não faz ciência, qualquer ciência faz você. Como você interpreta esse contexto? E para complementar a última questão desse primeiro momento, enquanto você vai pensando nessa colocação do Kadoshi, a Cristiane Espíndola está dizendo que conheceu você no mestrado profissional, né, lá na UFRJ, no Instituto de Bioquímica Médica, e parece que quando você foi para o mestrado, essa ideia de arte e ciência já estava bem consolidada. E ela está perguntando se isso é correto. Não, não é correto. Bom, a pergunta do Kadoshi é muito complexa, eu vou tentar responder ela um pouquinho durante a segunda apresentação, dizendo que eu sou seu fã, Kadoshi, você sabe tudo. Acompanhei bastante a sua temporada também nos Estados Unidos, quando você estava na Flórida, curtindo lá, e o seu trabalho é espetacular. Para quem não conhece, depois a gente pode colocar aqui o link, mas deixa eu me lembrar, é um dos projetos de arte e ciência com um hospital psiquiátrico no Rio, que o Kadoshi está envolvido. Talvez tu possa mandar para a gente aqui o link, por favor, Kadoshi. É um espetáculo, é um projeto lindíssimo que vale a pena conhecer. E, Cristiane, não estava. Quando conheci a minha orientadora, Denise Lanes, eu bati um papo com ela sem saber... Na verdade, eu comecei batendo um papo com ela bem nerd, bem sobre metodologias e pesquisa e tal, e acabei saindo da sala dela com um convite para fazer a prova para o mestrado profissional, para a primeira turma do mestrado profissional, somente quando eu comecei a falar sobre o meu trabalho com dança e sobre um projeto de arte e ciência que ela e a Cris tinham realizado. Mas essa ideia não estava nem um pouco certa na minha cabeça. Na verdade, eu não sabia que arte e ciências podiam se juntar. A minha vida era... Eu tinha 2 personagens. Um artista e outro cientista. Até por causa dos preconceitos. Assim. Então, para quando você está trabalhando numa grande companhia internacional e você... diz que você tem uma outra profissão, isso não pega muito bem. Então, eu não fazia questão de falar, embora sempre que eu falava que era farmacêutico, no meu camarim sempre tinha, várias vezes, teve fila de gente lesionada que não sabia que medicamento tomava, o que fazia, o que não fazia. Isso sempre foi assim, quando as pessoas descobriram. Mas eu nunca fiz muita questão de falar. E a mesma coisa quando eu estava num projeto importante na área de ciências,
pega muito mal as pessoas saberem que você ganha vida dançando, porque acham que isso não dá credibilidade. E eu acho que eu tinha uma cara de mais novo na época, então eu tinha cara de novo, que nas ciências é ruim, e era artista, então era terrível. E justamente, respondendo a sua pergunta, eu não tinha a menor ideia que se podia juntar arte e ciência, e eu só fui descobrir isso quando eu comecei a realizar um projeto de arte e ciência. Então, eu posso, Ju, na verdade essa pergunta já é a introdução para a segunda parte. Posso ir lá compartilhar minha tela? Claro, por favor, sinta-se à vontade. Vamos lá. Compartilhar a minha tela. Tela inteira. Bem, muito bem. Então, eu não tinha a menor ideia que se podia juntar arte e ciência, e quando eu comecei a fazer esse projeto, eu era acostumado a ser duas pessoas diferentes, e quando eu comecei nesse projeto, unir arte e ciência, eu disse, olha, que legal. E descobri outro, quando eu vi, eu descobri muitos projetos ao redor do mundo, e é muito legal essa coisa de pertencimento, né? Então, em algum momento eu disse, nossa, tem um mundo de arte e ciência ao qual eu pertenço. Ou seja, são essas, tá dando um reflexo aqui, são essas pessoas que fazem arte e ciência ao redor do mundo. Então, quando eu fiz isso, eu comecei a descobrir e conhecer essas pessoas ao redor do mundo fazendo isso. E como o meu projeto de mestrado foi a realização de um espetáculo de dança inspirado em temas de ciência, e durante esse mestrado eu tive que pesquisar muito sobre o que era isso, o que não era, acabou se tornando naturalmente um projeto de doutorado essa pergunta. O que é arte? E a minha pergunta é justamente essa. O que eu estou fazendo durante o meu doutorado, e que agora estou escrevendo, é o que é arte e ciência? Porque a gente tem um monte de nomes no mundo, desde art science, art ciência, art mais science, STEM, enfim, poderia ficar aqui dando uns 30 exemplos de nomenclatura. Então, o que é isso, né? Quem faz, onde faz, por que faz? Ou seja, quem está fazendo isso são artistas, são cientistas, são pessoas híbridas. Lembrem de perguntar sobre o conceito híbrido e anfíbio, que eu posso falar depois. Onde estão fazendo? Estão fazendo isso nas universidades, estão fazendo isso fora das universidades. Eu me dedico nesse projeto muito mais a pesquisar nas universidades, mas me interessa conhecer um pouco mais quem está fazendo isso. E por que está fazendo isso? O que levou a fazer esses projetos de arte e ciência? Como essas pessoas chegaram a fazer isso? Então, embora eu tenha circulado um pouco pelo mundo e conhecido projetos e pesquisadores ao redor do mundo, a minha tese será muito mais focada em projetos no Brasil e nos Estados Unidos, porque eu estou fazendo meu doutorado aqui na UFRJ e porque eu fiz o meu período e passei um período nos Estados Unidos. Então, será muito mais focado nisso, mas, obviamente, para se fazer o estado da arte, para falar sobre o projeto, eu tenho que dar um pouco de uma pincelada ao que é disso, o que é arte e ciência ao redor do mundo. E como eu estou fazendo isso, eu estou indo lá nos laboratórios, nos projetos, nos mais diversos lugares, e estou indo conhecer, investigar e conversar com esses pesquisadores. E aí eu estou usando algumas metodologias, na verdade eu nem sei quais eu vou utilizar, mas eu estou tentando descobrir como fazer isso, como que eu vou juntar esses todos, porque o nosso laboratório tem algumas metodologias que a gente chama de metodologias de análise de discurso. O som da rua está muito alto aí, Ju? Quer que eu feche a janela ou tá ok? Se fechar a janela ajuda, mas não está atrapalhando, tá? É eu que estava atrapalhando no teclado, eu peço desculpas, é que tem um monte de gente falando enquanto ele está falando, me perguntando um monte de coisa. Então, eu tento mutar, vocês me perdoem, tá? Sempre se vocês puderem me chamar a atenção, às vezes passa, desculpem, tá? No próximo webinar vai ter ar-condicionado, espero. Então, o que eu estou fazendo é investigar essas pessoas e estou fazendo essa pergunta para eles: o que é arte e ciência para você?
O que eu vou compartilhar com vocês agora, a partir desse momento, são alguns insights. Ainda não são muitos dos dados que eu vou compartilhar com vocês, não são dados concretos com a devida metodologia. São muito mais insights que nós tivemos ao redor, durante esse percurso. Bom, primeiro eu conto para vocês que os meus principais parceiros, né, e mentores nesse projeto são a professora Denise Lanes, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o David Edwards, que é para quem gosta de arte e ciência, já deve ter visto o seu livro, Art Science, na era pós-Google. É um livro que só tem em inglês, mas na Amazon você encontra e você consegue pelo menos baixar a amostra no Kindle, já dá para ter uma ideia. Ele é professor de Harvard, ele me recebeu no seu laboratório durante esse período todo que eu estive lá. E o Roger Malina, que é um dos grandes nomes da arte e ciência no mundo, editor-chefe da revista Leonardo, que é a principal revista de publicação em arte e ciência na universidade, e atualmente na Universidade do Texas, em Dallas, onde eu também estive fazendo pesquisa, conversando, e me recebeu super bem, e eu acabei virando colaborador do seu laboratório. Então, eu estou como fellow e ele se tornou também participante e orientador desse trabalho. Bom, a primeira coisa que eu falo para vocês é sobre as diversas teorias que nós temos nas ciências sociais e nas ciências humanas e na filosofia sobre transdisciplinaridade, pensamento complexo, sociedade do conhecimento, network society, enfim, há uma série de informações, uma série de filósofos e sociólogos que dizem que a gente vive numa era de transformação. E, para não aprofundar para cada uma desses pensamentos, eu quero só simplificar um pouco que nós vivemos numa era em que a humanidade nunca havia tido tanto acesso ao conhecimento e à informação como nós temos hoje. E a velocidade com que essas informações se espalham e se multiplicam e se transformam hoje é algo que nunca aconteceu antes na história. Então, eu e a Denise Lanes pensamos que é muito possível que essa nova relação entre arte e ciência, que nós percebemos como muito mais natural nos dias de hoje, se dá pelo fato de que as pessoas estão se tornando naturalmente multidisciplinares, ou interdisciplinares, ou transdisciplinares, ou como nós preferimos dizer, as pessoas estão se tornando naturalmente complexas. Uma breve explicação sobre isso poderia ser, por exemplo, o fato de que as pessoas conseguem hoje acessar a informação através das suas redes sociais que antes não conseguiam. Então, se você pegar um exemplo, por exemplo, o meu exemplo, se eu tivesse me interessando por farmácia e dança, isso foi na década de 90, quando eu não tinha acesso ao computador, e não tinha acesso a nenhuma informação. Tão pouco a informação de ciências era ou na biblioteca, ou nas enciclopédias, ou como eu disse para vocês, nas bulas de medicamentos, porque eu não tinha muitos livros em casa. E a minha informação sobre dança era aquilo que eu conseguia ver. Então, como eu conseguia ver não muita coisa numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, aquele era o meu mundo. E quando eu comecei a dançar, muitas vezes eu ia, nas poucas vezes que eu conseguia ir para Porto Alegre, que é a capital, né, do Rio Grande do Sul, e que é um centro. Se eu não estivesse gravando, porque eu não tinha câmera, os que são um pouco mais velhos devem lembrar que a gente não tinha, era todo mundo que tinha uma câmera filmadora. Então, se eu não conseguia filmar, eu tinha que olhar o espetáculo e ver o que aquilo me inspirava para tentar pensar aquilo. Hoje, as redes sociais, a distribuição de vídeos streaming mudou completamente
o acesso a todas as pessoas, ou todas aquelas que têm acesso à rede, e aí a gente entra num problema social, se a gente fosse falar quem não tem acesso, mas vamos falar desse grupo que tem acesso. Então, esse grupo que tem acesso a essas informações podem gostar de arte, de ciência, de tecnologia. As pessoas podem gostar de tudo hoje. Você pode, por exemplo, gostar muito de engenharia, mas você tem acesso à música, você tem acesso à dança, você tem acesso a tudo que você quiser via seu computador. Então, as pessoas estão se tornando naturalmente complexas. Um pouquinho mais do que eu gostaria de dizer ainda nessa obra de Kandinsky, a gente pensa que essa complexidade tem feito com que as pessoas consigam mais naturalmente ter acesso à arte e mais naturalmente ter acesso às ciências. E embora a gente tenha aí um nível de muitas outras coisas que não são de boa qualidade, vamos dizer assim, as pessoas conseguem acessar. E como as pessoas conseguem acessar, elas passam a se apropriar daquilo. De certa forma, você consegue se apoderar ou fazer um empoderamento através disso. Então, à medida que você consegue hoje pegar um vídeo na internet e aprender qualquer dança ou aprender a tocar violão, eu adoro... Bom, parênteses. Eu sou um músico frustrado, eu adoraria tocar. Eu comecei a minha vida nas artes tocando piano e não fui bem sucedido. Felizmente fui bem sucedido na dança, mas até hoje eu adoraria tocar. Então, no meu camarim, no último espetáculo que eu trabalhei por muitos anos, eu tinha uma bateria que eu ficava ensaiando, tenho um violão em casa, eu fico olhando o Cifras Club na internet, tentando tirar todas as musiquinhas por cifra, uma coisa que era impossível, ou que era muito mais difícil antes. Então eu acho que, nós achamos que essa possibilidade de acesso às diferentes formas de arte, de ciência, de tecnologia, tem transformado as pessoas no mundo de hoje. Findo com essa fala, Ju, essa parte para abrir para as perguntas. Você está por aí? Tô, com certeza. Tem várias perguntas aqui para você. Estou tentando me organizar um pouco aqui. Algumas perguntas e alguns comentários, João. E eu queria falar que o pessoal do Facebook também pode fazer perguntas, tá? Tem bastante gente acompanhando a gente online, né? Pelo Facebook, então, por favor, vocês fiquem à vontade, tá? Eu não estou olhando a conversa só para não me distrair, porque é difícil. Não. A experiência de um webinar, eu compartilho isso com vocês, porque a gente, quando faz uma palestra, uma performance, a gente tem várias pessoas nos vendo. E aqui eu estou olhando só a câmera do meu computador, e é diferente de uma reunião, que quando a gente está na reunião a gente fica falando, tem, assim, todas as pessoas que estão na sala, eu não consigo interagir, né? Então é diferente. Então vai lá, manda nas perguntas que eu vou... Mas você está indo muito bem, tenho certeza que todo mundo está achando isso, tá se saindo muito bem no webinário. Muita gente, esse formato é novo para muita gente, mas eu tenho certeza que todos vocês que têm experiência em ouvir e interagir estão se saindo muito bem. Vamos lá. O Kadosh fez um comentário: ciência sem arte é burra, arte sem ciência é cega. Concordo. O André... então, o Paulo Henrique Colonese, ele comenta: Terpsichore, musa da dança, tem inspirado dança científica ou ciência dançante. O quê? Terpsichore, eu acertei, Paulo Henrique? Não tenho certeza se eu falei certo. Ele está dizendo: musa da dança tem inspirado dança científica ou ciência dançante. Então, provavelmente é alguém que trabalha com isso, né? Paulo Henrique, se você puder depois escrever um pouquinho mais sobre isso. O Kadosh faz mais um comentário: todo ser humano é criativo e curioso, todo ser humano é artista e cientista, a arte é o bem fazer, a ciência e o bem saber. Não há uma sem a outra, nem a outra sem. Então, na verdade, ele, mais uma vez, ele comenta o quanto é importante essa integração, né? A Cristiane Espíndola, Cris,
Gostaria que vocês me indicassem um material sobre a diferença entre transdisciplinaridade, interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Olha, Cris, tem bastante coisa sobre isso, sim. Depois você me manda um e-mail que eu posso passar algumas referências, o João também. O Nicolesco é a principal referência que a gente usa, embora tenham outras. Mas o Nicolesco e Morin, na sua carta da transdisciplinaridade e na Associação Internacional de Transdisciplinaridade, eu quase me encontrei com o Nicolesco recentemente. A gente marcou reunião 2 vezes e uma eu não pude, outra ele não pôde na última hora, mas não por isso ele é uma das principais referências para a gente. E a teoria da complexidade, né, do Morin também. Então, mas se você quiser mais detalhes, tá bem, Cris? Depois a gente te passa, tá? Posso Roberto, uma coisa aqui? Se você pode responder? Claro, meu anjo. O Roberto fala, não sei se por uma questão estética, alfabética, etc. Independente dessa ordem, você tem como objetivo do seu projeto carregar informações na arte desenvolvida no seu âmbito. Primeiro, Roberto, é um prazer ter você aqui online. Nos encontramos essa semana, rapidamente. E é sempre um prazer. Você esteve na minha banca de mestrado, além de outras ideias juntas. Roberto, como eu mostrei ali, não há um consenso sobre qual nome utilizar na relação entre arte e ciência. Cada grupo usa o seu. Entre arte, ciência, arte, ciência, arte, todos os diferentes nomes vão mudando. E, por não haver esse consenso, eu escolhi chamar de arte e ciência, ou como o nosso projeto, o site Arte e Ciência Brasil, e relaciona a pesquisa entre arte e ciência, por escolha, mas eu acho que a verdadeira transdisciplinaridade que é possível encontrar em alguns, e não todos os projetos de arte e ciência, há de fato uma interação entre as duas áreas sem que uma esteja a favor da outra. Ou seja, uma transforma a outra de maneira igual ou elas conseguem de uma forma verdadeira transformar uma outra e não, por exemplo, divulgação científica é um exemplo de ciência e arte, mas no meu ponto de vista é um exemplo em que a arte está a favor da ciência e eu não considero um exemplo transdisciplinar. Então, só para responder essa questão, eu acho que nessa relação eu acredito que a arte pode trazer, e ao longo da sua história trouxe e continua trazendo diversas transformações para as ciências, e o contrário também é verdadeiro. Vai lá, Ju, a próxima que você escolheu, que eu me perdi aqui. Na verdade, a gente tem mais algumas aqui. O Paulo Henrique Colonese. Primeiro, eu gostaria de agradecer as pessoas que me ajudaram aqui com o nome, que ele tinha recomendado. O Paulo Henrique Colonese, New York World's Fair, apresentou o musical Mundo Maravilhoso da Química de Dupont, onde música e dança são usados para vender entre aspas, os novos produtos sintéticos da química. A coreógrafa Patrice Leroy, em Amor Química, explora a neurociência e a neuroquímica do amor por meio da dança. O CERN, com as performances Quantum e Symmetry, criam novas coreografias inspiradas nos movimentos e interações entre partículas. Desse modo, temos dança de marketing, dança inspirada em conceitos, danças com finalidades didáticas e novas formas de coreografia inspiradas pela ciência, em que tipo a sua coreografia se coloca. Pô, bacana, Paulo Henrique. Paulo Henrique também, é sempre um prazer falar com você. Os projetos que eu realizei até o momento são muito mais do qual a ciência inspirou a minha dança, mas em que em algum momento o fazer artístico transformou a ciência. No caso, em alguns casos, essa ciência não pôde ser ainda transformada, por exemplo, num produto final, porque
E aí a gente entraria num outro assunto, né, um pouquinho mais complexo, que é pesquisa de base e pesquisa aplicada. Então, se eu fosse pensar em qual a aplicação daquilo, nada teve aplicação ainda, mas que trouxeram novas reflexões sobre processos científicos. Mas a que eu tenho feito nesse momento até agora é muito mais processos coreográficos inspirados em temas de ciências, mas com um viés de que esse fazer do processo, esse fazer de um espetáculo, de uma coreografia, etc., possa trazer insights, vivências e experiências para as ciências ou para as outras áreas que estão envolvidas. Algumas vezes, por exemplo, a educação está envolvida. Então, não sei se eu respondi bem, mas é mais ou menos isso. Na verdade, gente, tem várias perguntas aqui, João. Eu tenho ainda mais 10 perguntas. Eu acho que a gente poderia ir, se vocês não se importarem, quem fez pergunta, a gente deixar um pouquinho para o final, porque a gente avançou bastante a hora. Eu imaginei que a gente teria esse tipo de reação, porque é um tema que é incrível. Eu posso conversar com o João por horas. Mas a gente provavelmente vai passar um pouquinho do tempo estipulado, né, de 1 hora. Eu gostaria de saber se todos aqui topam que a gente estenda mais uns 15 minutos. Ele tem ainda mais uns exemplos, né, João, para contar para a gente. Eu vou fazer o seguinte, pelo adiantado da hora, eu vou passar um pouquinho mais rápido essa parte agora, porque eu acho que o mais interessante é essa troca, né? Claro. Então, eu vou só passar um pouquinho mais rápido esses próximos slides e aí a gente finaliza respondendo algumas perguntas. Pode ser? A gente volta para todas as perguntas, tá, pessoal? Acho que realmente, assim como o João falou, a gente realmente privilegia essa troca. Então, mais 10 minutinhos, 15 minutinhos do tempo de vocês, se vocês puderem. A Helena Castro fez comentários sobre Portugal, né, sobre arte e matemática, muito interessante. Então, algumas pessoas explicaram melhor algumas coisas, né? E muitas perguntas sobre exemplos, o que está acontecendo no mundo, quais as estratégias para usar arte e ciência. Então, acho que você vai falar um pouquinho e a gente volta para as perguntas. Tudo bem? Beleza. Eu vou fechar as perguntas, senão eu não consigo falar. Vamos lá. Bom, para então exemplificar um pouquinho o crescimento da arte e ciência hoje, eu conto para vocês que existem diversos, para aqueles que ainda não conhecem, e muitos já conhecem, diversos laboratórios no mundo que realizam a integração entre arte, ciência e tecnologia de uma forma dedicada. O Le Laboratoire, lá em Cambridge, é um exemplo. Esse laboratório começou em Paris, em 2007, por isso tem esse nome. E como o David já era professor em Harvard, depois de alguns anos esse projeto se transferiu para Cambridge nos Estados Unidos. Além desse laboratório, poderia citar, por exemplo, o SEAC Center em Los Angeles, poderia citar o Artsy Lab em Dallas, poderia citar o Simbiótica na Austrália, que talvez tenha sido o primeiro laboratório de arte e ciência no mundo, e aí bem voltado para ciências biológicas, mas uns projetos pioneiros no mundo. O Artes Eletrônica na Áustria é um projeto muito mais de arte, tecnologia, e aí a gente entraria num grande mundo de arte e ciência. Talvez existam algumas divisões, eu digo talvez porque nem todos concordam, eu digo que existem algumas divisões, por exemplo, eu acho que a arte e tecnologia é uma das divisões da arte e ciência, assim como a bioarte é outra divisão, como o mundo maker é outra divisão, mas eu não faço essa divisão não para dizer que existe divisão, eu faço essa divisão simplesmente para a gente conseguir entender o que ela é. Mas voltando aos exemplos, no Brasil, além do laboratório da professora Mayra, que foi falado que o Kadoshi é um colaborador, tem o Nano Lab na UFRJ, o nosso laboratório não é dedicado à arte e ciência na UFRJ, por isso eu não incluo ele no exemplo, mas existem uma série de laboratórios no mundo dedicados a fazer arte e ciência como sua principal atividade. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, se a gente voltar 10 anos atrás, essa
isso não era uma verdade. Então, esse crescer das artes e ciências de forma metodológica, de forma estruturada, para mim é algo que chama muito atenção no momento de hoje, nos dias de hoje. E a gente poderia discutir muito sobre isso. Outro indicativo do crescimento das artes e ciências, e que nos trazem alguns exemplos desse crescimento, e exemplos também de projetos, o Paulo acabou de citar, é um projeto que acontece no CERN, que é o acelerador de partículas na Suíça, o laboratório que tem o maior instrumento de pesquisa científica do mundo, que é aquele túnel de colisão de partículas, e eles investem dinheiro para trazer artistas para dentro dos laboratórios. E embora a gente não saiba exatamente quais são os resultados dessas interações, quais são os resultados de como ocorre isso, e qual é o resultado depois que essas pessoas interagiram, a gente sabe que foi publicado na Seattle Magazine de Nova York recentemente, pela Julia Montaigne, eu colaborei para essa publicação, uma lista de residências artísticas dentro de centros de pesquisa ao redor do mundo. Para quem quiser, vale a pena, está em aberto no site da Seattle Magazine, e é uma lista que a gente pode ficar acompanhando, a partir dessa lista pode acompanhar os locais que tem para se fazer residência artística em centros de ciência ao redor do mundo. Outro evento que me chama muito a atenção, que não existia nessa magnitude há um tempo atrás. E a gente está tentando descobrir uma metodologia para provar isso. Uma outra coisa que a gente tem que pensar, quando a gente pensa na interação arte e ciência, a gente está sempre pensando em exemplos de educação, e o movimento STEAM com A, ou seja, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, é um grande exemplo, uma consolidação dessa interação entre arte e ciência, que muitas vezes ela é voltada para a educação. Então, quando a gente pensa na relação em arte e ciência, educação é uma das palavras-chave. E a gente pergunta, para que arte e ciência? Para que a gente vai juntar essas duas coisas? E quando eu tento fomentar esse projeto ao redor, nos lugares que eu ando e conseguir falar mais sobre ele, conseguir suporte, apoio para ele, a gente se dá conta que quando se junta arte e ciência, criatividade está sempre como uma palavra-chave envolvida nessa relação. Se a gente não está convencido disso, de que criatividade é importante na relação em arte e ciência, eu vou pegar um exemplo só das ciências, mas podemos falar das artes, mas um exemplo só das ciências, porque esse é um dado bem consolidado num artigo escrito comparando os prêmios Nobel em ciência versus o cientista médio. Nesse estudo, eles compararam aqueles cientistas que venceram esse prêmio com os cientistas considerados médios, que não eram tão médios assim, que eram já cientistas das sociedades americana e inglesa de ciências. Então, os vencedores do prêmio, eles têm 22 vezes mais atividades relacionadas com a dança, com o canto ou com a atuação. Esse artigo do Dr. Robert Bernstein, da Universidade de Michigan. Para poesia e literatura, os vencedores de Nobel têm 12 vezes mais, ou seja, os vencedores de Nobel, eles praticam poesia, eles fazem poesia e literatura 12 vezes mais do que a média, e nas artes visuais são 7 vezes mais. Ou seja, aqueles que fazem atividades nas artes são os cientistas mais bem-sucedidos. Passei um pouquinho rápido sobre essa parte dos exemplos, e não falei tanto de exemplos consolidados, só para... Depois eu vou deixar esse link aqui, do Seed Exemplars, que é um projeto em que eu colaborei. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre exemplos de projetos que relacionam arte, ciência e tecnologia, essa é uma coleção, tá? Feita pela UT Dallas, pelo Alex, no qual eu fui um dos colaboradores e ainda sou colaborador. A gente já enviou um artigo para publicação sobre esse trabalho, e aqui nós temos vários exemplos
de interação entre arte, ciência e tecnologia e nas diversas áreas. E aqui, em vez de Art Science, a gente usa SEED, Science, Engineering, Arts and Design. Uma outra nomenclatura, mais uma nomenclatura para essa área. E nesse site vocês estão vendo a minha tela do site, Ju? Estava vendo? Então, nesse site aqui do Seed Exemplars, a gente consegue ver, vocês podem dar uma navegada por aqui e ver os mais diferentes exemplos de interação. João, eu vou pedir para você, se você tiver o link ou o contato dessa revista, New York, você Sim. tem o link? Você pode compartilhar com a gente, por favor? Magazine. Eu agradeço. A Helena Castro pediu, ela está falando bastante sobre como em Portugal a arte matemática e arte estão sendo integradas, né? E eu vou passar para as perguntas. A Aline Buco também está pedindo o link, então, se você puder fazer esse favor, a gente agradece. Assim que eu conseguir entrar no bate-papo, aqui. Sea Art Magazine, está aqui. E do Seed Exemplars eu vou colocar os dois aqui. E aí eu posso passar para as perguntas, João? Vamos. Vamos. Vamos fazer uma rodada de perguntas, então, antes de fechar. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar, eu vou te fazer algumas perguntas. O John Teixeira perguntou desde o outro bloco, as ciências biomédicas parecem caminhar mais recentemente com as artes, mas as ciências humanas não fazem isso há algum tempo? Essa relação entre ciências da natureza e arte é algo inovador ou é uma tentativa de trazer aquilo que já é trabalhado nas ciências humanas para as ciências biomédicas? Eu acho que é uma pergunta excelente e complexa, porque aí nós teremos que entender o que são ciências. Para saber o tamanho desse problema, eu já tentei definir ciências algumas vezes para esse meu trabalho, e ao buscar os mais diversos, desde pesquisadores na área da filosofia da ciência ou pesquisadores na área da história da ciência ou mesmo dicionários, a gente vê que ciências podem ser diversas coisas. Eu acho sim que as ciências humanas, é óbvio, se a gente considerar as ciências humanas como uma ciência, e deve considerar, é óbvio que ela sempre esteve muito mais perto das artes, assim como quando a gente fala desse projeto de arte e ciência, uma constatação minha, na verdade, é que quando a gente está falando de arte e ciência, a gente está pensando muito mais em ciências biológicas ou biomédicas do que as outras ciências sociais ou humanas que já fazem parte dessa interação. Então, esse nome de interação arte-ciência, ciência-arte, a gente pensa muito mais porque tem muitos mais trabalhos de divulgação científica, eu acho, nas áreas biomédicas, mas nesse Seed Exemplars, a gente pode ter um exemplo de várias outras áreas que estão envolvidas. Eu vou passar para uma próxima pergunta, João. A Aline está perguntando se você conhece a International Association for Dance, Medicine and Science, que a sigla é IADMS. Eu já naveguei por isso, mas eu não conheço muito bem os projetos dele. Os maiores projetos de dança que eu conheço é um pesquisador canadense que está me faltando o nome agora. Eu já vou me lembrar que faz um projeto de dança e coreografia, de dança e biologia muito interessante. Mas eu vou de novo visitar esse site faz muito tempo. Obrigado, Aline. Eu vou pegar isso e vou dar uma olhada. Se você quiser falar mais o que tem de interessante lá para a gente, muito legal. Eu queria compartilhar algumas dicas do Paulo Henrique Colonese, já que a gente estava falando de matemática e arte, né? Então, ele está dizendo, dica para amantes da matemática, o encontro Bridges anual celebra a matemática e as artes, incluindo teatro, música e dança. O site deles é maravilhoso e tem os apresentados. Se você puder compartilhar no chat para a gente, Paulo Henrique, seria bacana, porque daqui eu não consigo copiar.
das perguntas, tá? Se você puder fazer esse favor, agradeço. E ele fala também do programa de residência do Exploratório, que é desde 1974, né? Ele também passa o link. Então, Paulo Henrique... Eu tive no Exploratório recentemente, é sensacional, e eles têm uma colaboração com o Leonardo, e ele é muito antigo. E só para o que eu quis dizer na minha apresentação, falando do CERN como um dos grandes, é que não havia quantidade de residências artísticas no passado como existem hoje. Mas muitíssimo obrigado por compartilhar o exemplo do Exploratório, que é um exemplo muito antigo, até que a revista Leonardo foi lançada em 75 ou 76, né? Então está mais ou menos aí nessa mesma época. Então, eu vou continuar. O Anderson Oliveira... a Aline Buco está perguntando se você tem alguma coisa mais específica em Dance Science. Então, acho que vocês já viram isso, né? Vocês vão compartilhar. Mas a gente pode conversar mais sobre isso, até para a gente definir melhor o que é Dance Science, né? Mas é uma excelente discussão ali. E a Karine está falando que, apesar do amplo acesso ao conhecimento, ela percebe que ainda existe pouca gente, relativamente, que tem interesse em alguns tipos de arte e ciência. Ela quer saber como a gente pode mudar esse cenário. E o Anderson Oliveira tem uma questão que é um pouco próxima, uma questão é interesse, e a outra questão é como fazer arte e ciência em tempos de retrocesso político e econômico no Brasil e no mundo, e então quais as estratégias para êxito nos seus projetos. Então, um é como mudar o interesse em relação à arte e ciência, e o outro é como fazer arte e ciência no contexto mundial que vivemos. Bom, o primeiro eu acho que é um processo normal, assim, se você conversar com pesquisadores, a minha experiência, tá? Isso não é nenhum dado acadêmico, isso é pura experiência do João. Se você conversar com um pesquisador mais iniciante, ou não vou dizer iniciante, um pesquisador, seja ele das ciências ou das artes, ou um profissional da ciência ou das artes mais iniciante, e você falar sobre essa relação entre arte e ciência, ele vai achar muito, de maneira geral, acham muito estranho. Mas como assim? Envolver arte, ciência? Eu nunca vi isso. Eu fiz esse exercício no Uber várias vezes, no Uber Pool, conversando com as pessoas que me perguntavam o que eu fazia. E, por outro lado, quando você fala com os pesquisadores sêniores, ou artistas sêniores, ou pessoas que são, né, que estão há muito tempo na estrada, eles acham, de maneira geral, acham essa relação muito natural. Porque aí passa a não olhar mais para os produtos finais. Por exemplo, na ciência a gente produz um experimento que produz um medicamento, ou na arte a gente produz uma coreografia que vai ser apresentada. Não, eles passam a olhar o que tem por trás daquilo. A metodologia que leva à criação de uma coisa ou de outra, a descoberta, a filosofia por trás daquilo. Então, quando você conversa com pesquisadores sêniores, e eu tive nos últimos anos a felicidade de poder conversar e me tornar amigo de alguns, é impressionante como a cabeça é aberta. E você vai pegar os maiores cientistas, como foi publicado nesse artigo do Bob lá de Michigan, os maiores cientistas. É um artista muito legal para se fazer com artistas, né? Com os artistas bem-sucedidos, como é que eles veem as ciências, o que eles fazem nas suas horas vagas. Para saber se o resultado é o mesmo. Mas os cientistas bem-sucedidos, eles fazem muitas coisas, inclusive em artes. E há um novo nome, quer dizer, um novo nome não, um velho nome, mas que está se usando cada vez mais, que é os polymaths. São aquelas pessoas que têm múltiplas aptidões. Então, os polimaths são os polimatas, né? Os polímatas. Quem me ensinou foi a Era Teles, que está na sala, me ensinou a correta pronúncia desse nome. Os polímatas são as pessoas que têm múltiplas habilidades e veem essa relação de uma forma muito mais natural. Na pergunta de tempos difíceis, eu não gostaria de estar passando por tempos difíceis no Brasil. E quem acha que o Brasil está no fundo do poço precisa viajar um pouco, que a gente vê que a Europa está passando por dificuldades
grandes, os Estados Unidos com o Trump, não precisa nem dizer, e claro que são dificuldades muito diferentes, mas eu acho que as artes, é difícil fazer qualquer coisa, é difícil fazer arte no nosso país, porque não tem incentivo, porque não tem verba, e está se tornando muito difícil fazer ciência. E eu acho que a arte e ciência é uma das saídas para isso, porque a arte e ciência, como eu disse, tem a ver com criatividade, tem a ver com chamar interesse para ambas as áreas. Então, eu acho que a arte e ciência também é uma voz de resistência nesse movimento. Manda lá, Ju. Então, João, o Paulo Henrique Colonese só me corrigindo, né? Corrigindo não, me informando, nos informando, Terpsicória é a musa grega da dança e movimentos, né? Então, ele estava complementando a informação. Paulo é sempre uma enciclopédia, é sempre um prazer estar contigo, Paulo. Espero que nos encontremos em breve. Agradeço mais uma vez, Paulo Henrique. A Aline comenta que o caminho do trabalho é mais importante que o próprio fim. Isso, realmente o processo. E é justamente isso, né? Por isso, quando a gente passa a pensar nos processos de produção nas mais diferentes áreas, aí a gente consegue entender muito melhor essa interação. Então, muitas vezes na dança, a coreografia que a gente apresenta no final nem sempre mostra, nem sempre é perceptível todo o processo que teve envolvido para a criação dela. E nas ciências não é diferente, principalmente quando se fala em ciência básica. Mas é uma excelente contribuição à sua fala. Obrigado. E o Kadoshi, eu tenho mais três questões aqui, 2 comentários do Facebook e a gente vai encerrar, tudo bem, pessoal? O Rafael Nicolai está parabenizando pelo trabalho. Meu colega Nicolai, meu colega de farmácia na UFSC. Tá achando... Professor Nicolai, doutor Nicolai, prazer estar aí. Tá achando importante o assunto, pois não tem muito espaço na área da pesquisa para arte, ele está curtindo a discussão e aprendendo bastante. Nós também. Obrigada, Rafael. Seja bem-vindo. O Nicolai fez um... Coloca aí, se você puder, seu link, Nicolai, porque você pesquisa na Hard Science, mas você tem um trabalho que eu vi você falando, tem a ver com espiritualidade, alguma coisa que você postou recentemente, e eu fiquei curioso para isso. Posta aí para a gente. E também o Kadoshi está perguntando como você avalia a interação entre ciência, arte e cidadania para gerar na sociedade linguagens, realidades e transformações. E ele está precisando sair do fundão, realmente está tarde. Kadoshi, 1000 perdões de não ter feito ainda a sua pergunta, mas ela é muito interessante. Eu acho que, bom, o trabalho que o Kadoshi faz parte, talvez uma das performances mais emocionantes que eu vi, foi uma performance apresentada por ele, que ele fazia parte, justamente com um trabalho com pessoas que eram de hospital psiquiátrico, que através da arte se reinseriram na sociedade, e foi uma performance muito emocionante, daquelas performances que você soluça. Então esse é um grande exemplo de como a arte e ciência transformam o nosso meio. E um outro exemplo está nesse Seed Examples, por exemplo, quando usam a interação entre arte e ciência para transformar a visão de pessoas que estão em campos de guerra. Eu deixo essa curiosidade para vocês darem uma olhada lá. Tem muito a ver com o episódio do Black Mirror, na verdade. Mas são exemplos de como essa interação pode transformar a sociedade, sem dúvida. 2 comentários do pessoal do Facebook. Marcos Matraca está dizendo que trabalha em uma universidade, na UFSB, que busca na multidisciplinaridade o diálogo entre as diversas áreas, que ele está conseguindo ver essa transição entre o tradicional e o novo, como você descreveu na sua fala. Menciona que toda transição tem seus choques, mas ele acha que os frutos, os trabalhos, os projetos se transmutam numa explosão criativa e produtiva, onde os estudantes ficam super emocionados com obras de ciência e arte. E o campo se abre
mas tem muito para ampliar nos rincões do Brasil. E a Lulu de Carvalheira diz que amou saber que cientistas mais bem-sucedidos estão envolvidos com arte e ela agora acha que está no caminho certo. E para finalizar, a gente tem a Cristiane Espíndola, nossa colega, né? Apesar de tanto conhecimento em tão pouco tempo, ela ainda vê a arte e ciência bem distante do contexto pedagógico, principalmente na educação básica. Muitos professores desconhecem essa integração. Ela acredita nisso. Ela acha importante essa divulgação em tempos de propostas de mudanças no ensino médio no Brasil. E ela pergunta se isso seria possível e como. Bom, essa eu posso fazer dessa minha fala final ou tem mais perguntas? O André Luiz Barbosa está falando que espiritualidade é do nosso interesse também. Acho que de todos nós. Ou quase todos, de alguma maneira. Rafael Nicolai, ele está dizendo que se formou após o doutorado dele em psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. Nessa área já há um movimento para criar um curso de nível superior envolvendo a área científica. Logo, logo teremos notícias. Rafael, gostaria de um contato com você depois, se você puder deixar um contato para a gente. Então, pode finalizar com a da Cristiane. Eu só gostaria, antes de você finalizar, João, de agradecer a sua disponibilidade. A gente passou 20 minutos do nosso tempo combinado, mas tem acontecido frequentemente porque a gente privilegia essa integração e realmente é muito importante. Muito obrigada, João. A Rede de Pesquisadores agradece. Se vocês puderem curtir e compartilhar a rede, nós vamos ter outros webinários. O João é nosso parceiro com a Arte e Ciência, então visitem a página dele também. Ele tem muitos trabalhos, ele compartilha conhecimento com a gente lá. Então, depois da gente agradecer, João, todo mundo agradecendo muito, você pode finalizar e volte sempre, a casa sua. Muito obrigado. Rafael Nicolai, bom compartilhar com a gente esse lance da espiritualidade. Saudade das cervejas no Bar do Pida. Bar do Pida é um bar na esquina da farmácia, na UFRJ, na Federal de Santa Catarina. Muito obrigado a todos pelas suas perguntas. Eu vou agora, quando fechar a sala, olhar todas as perguntas com calma. Quem quiser pelo Facebook me perguntar o que eu não respondi, eu respondo. É um prazer dialogar com todos vocês. Vários que estão na sala são meus amigos ou parceiros e é um prazer sempre estar com vocês. Na verdade, é um privilégio ter vocês aqui. E, Cris, também, muito obrigado pela sua participação, pela sua pergunta, e que é sensacional. Eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que essa transformação, nós estamos passando por um momento de transformação, como eu mostrei em alguns exemplos para vocês. E por estarmos passando no momento de transformação, é natural que elas não cheguem lá na ponta. Porque aqueles professores que estão dando aula hoje no ensino médio, no ensino fundamental e até nas universidades, são aqueles professores que se formaram há 1, 2, 3 décadas atrás, onde o pensamento, a filosofia era muito diferente. Então, nós estamos numa época de transformação em que nós e as gerações seguintes é que vão transformar essa educação, e eu não tenho dúvida que essa educação, por estarmos na era da informação, por sermos seres complexos, que essa educação cada vez mais será multidisciplinar, interdisciplinar, quiçá transdisciplinar. Voltando para esse termo, quando a gente pensa em transdisciplinaridade, quando a gente não precisa ver barreiras entre as disciplinas. Ou seja, quando a gente está fazendo matemática, estudando matemática, a gente está pensando sobre física, está pensando sobre artes, quando está tocando piano, está pensando em engenharia, está pensando... Quer dizer, o mundo, a nossa mente os neurocientistas nos ensinam que nosso cérebro funciona em rede e que as sinapses são complexas, fazem parte de uma mente cada vez mais complexa e mais brilhante. Então, eu acho que seremos nós e os nossos sucessores transformarão essa sociedade para uma sociedade em que arte, ciência, tecnologia, humanidades, educação, espiritualidade fará parte de algo com menos fronteiras. Talvez eu esteja sendo muito otimista, é verdade, mas eu acredito que nós poderemos transformar. Cristo, certamente você será uma dessas transformadoras, eu não tenho dúvida disso, pela sua formação e pelo seu trabalho. E eu acredito que
pouco a pouco a gente vai fazendo isso. E como todos os movimentos de transição, quando a gente está dentro dele, a gente não consegue ver que as coisas estão transformando. Então, talvez daqui a 5, 10, 15 anos a gente olhe para trás e, nossa, eu estava lá no momento em que isso estava se transformando. E é bom a gente estar fazendo parte disso. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Beijo, Ju. Até a próxima. Beijo, João. Muito obrigada. Todos agradecendo muito, dizendo que foi ótimo, todos os contatos, todo mundo feliz com o webinar e nós ficamos felizes por não termos barreiras. A Helena Castro de Portugal agradecendo que pode romper barreiras com a tecnologia e é isso que a gente quer mesmo, que a gente aproxime todo mundo e muito obrigada, João. Um beijo grande. Eu vou só deixar o link do meu site, que tem mais vídeos e não sei o que eu não passei aqui. Isso. Eu compartilhei, tá? O seu bem mais cedo, tá bem? Bom. Tá bom. Então, mas não, mas a gente compartilha de novo, que é bom. Quem quiser ver um pouquinho mais e quem quiser compartilhar... Opa, eu dei o do Seed Exemplars, não o que eu queria compartilhar. Agora, às vezes acontece, então a gente vai encerrar um pouquinho. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima, João. Até breve, pessoal. Beijos.